olha só, essa questão, a gente entra num outro item que, quando a gente fala de consciência individual, de consciência coletiva e de consciência universal, então vamos lá. Às vezes você quer ajudar alguém, mas essa pessoa está numa consciência coletiva e nessa consciência coletiva dela não permite ela receber a sua ajuda. Porque se ela recebe a sua ajuda, ela sai, ela perde aquele lugar dela, naquele núcleo familiar dela, que é a base dela. Então, você que está tentando estender a mão, você que está tentando ajudar e as pessoas estão se negando a receber ajuda, dá um passo para trás. Espera a pessoa pedir ajuda. Espera. Porque quando o mendigo vai ali e ele começa a pegar aquela vasilha de água do cachorro e ele começa a tomar, ele está me pedindo ajuda. Se eu não tivesse visto isso, se ele não tivesse manifestado a sede dele, quem sou eu para julgar que ele está com sede e ir lá querer oferecer? Eu sei que tem pouco tempo que me foi me dado aqui para responder isso, mas eu vou contar um exemplo aqui para vocês, assim, que sabe, que mexeu muito comigo. Eu estava em São Paulo fazendo um treinamento, e aí eu estava lá no lugar e tudo mais, e a gente ia sair, eu ia sair com mais duas amigas que estavam lá, porque a gente ia sair, ia passear lá em São Paulo, né? E aí o que eu fiz? Como a gente ia sair, eu preparei 2 sanduíches no café da manhã e falei, eu vou levar, porque assim, eu não sei o que eu vou encontrar na rua, não gosto muito de comer qualquer coisa, então eu preparei esses 2 sanduíches para levar. Beleza, e aí quando a gente estava andando lá na avenida de São Paulo, tinha uma ilha e tinha um senhor nessa ilha, sentado, caiu aqui, pera lá, tinha um senhor nessa ilha, sentado em cima de uma caixa e com as coisas dele ali do lado, tipo assim, não tinha para onde ir e tudo mais, ele estava sentado lá assim, pensativo, olhando. O que eu fiz? Eu atravessei a rua, eu fui lá e ofereci para ele os 2 sanduíches que eu tinha feito para eu comer. Ele olhou dentro dos meus olhos e fez assim, ó, não, obrigada. Eu abaixei a cabeça, eu atravessei de volta e eu pensei naquele momento, mas que pessoa é essa? Tá ali daquele jeito, jogada assim, sem eira nem beira. Eu estou oferecendo para ele comida e ele está se negando a pegar a comida. Quem ele é? Quem ele acha que ele é? Não é quem ele acha que ele é. Quem eu acho que eu sou para querer que ele esteja com fome, para que ele pegue os sanduíches que eu fiz para eu comer, porque aí, nossa, olha só como eu sou boazinha. Eu simplesmente fiz o sanduíche para eu comer, mas eu abri mão dos meus sanduíches porque aquela pessoa estava com fome. Aquela pessoa não estava com fome. Se ela não estava com fome, ela não pegou o sanduíche. E eu, nesse momento, a minha ficha caiu e eu falei para mim mesma, puta que pariu, quanta arrogância, hein, dona Gleice Arruda? Quanta arrogância, esse homem te pediu ajuda? Se ele não te pediu ajuda, por que você foi lá enfiar ajuda nele? Agora, será que ele não estaria precisando de alguma coisa que talvez eu também pudesse ajudar? Mas eu fiz o quê? Eu cheguei com o meu julgamento e com a minha ação. E eu invadi. Por que eu não cheguei, me apresentei e falei e perguntei para ele se ele estava precisando de alguma coisa para ver se eu podia? Não, o fato dele estar naquela ilha, naquela situação, naquela posição, eu já olhei, já julguei e já fiz um movimento. Que poderia ajudar, eu fiz um movimento que não era o que ele queria. E aí eu ainda, num primeiro momento, ainda o culpo. Ainda o julgo ainda ficou ofendido porque ele não quis a sua ajuda, né, Gleice? Ainda me ofendi, né, com a resposta dele, mas graças a Deus que o que eu fiz? Eu olhei para mim. Por que eu fiz isso de ir lá
simplesmente oferecer algo que ele não tinha me pedido. E isso não fez com que eu parasse de estender a mão. Não fez. Só me fez olhar um pouco mais para dentro de mim mesma e ver que os meus movimentos precisam estar em sintonia com o meu próximo. É só isso. E isso a gente entra... seria uma outra live para falar sobre as ordens da ajuda.